Algumas dúvidas aí no Santos para a partida contra o Corinthians. São dúvidas nas laterais. Hoje o Mike não treinou, né? O Mike ficou na academia. A expectativa é que o Mike amanhã trabalhe normalmente no gramado, portanto o Mike não deve ser problema para o Vojvoda no próximo jogo, na próxima quarta-feira. Ele teve uma inflamação no joelho, né? Exatamente, teve uma inflamação no joelho. A expectativa é essa briga entre Mike, Igor Vinícius, e aí eu quero já trazer o ponto. E o Sherman, hein? Porque eu tô vendo muitos torcedores já pedindo o Sherman como titular do Santos Futebol Clube. Eu acho muito engraçado isso, Adilson, porque quando só tínhamos o Sherman, ninguém queria o Sherman. Eu era xingado todo dia aqui, o Bigodinho também, diziam que nós éramos advogados do Sherman. Eu tenho uma opinião clara sobre o Sherman, que é um jogador de qualidade. Eu acho que o Sherman é um jogador de qualidade, um jogador novo, de futuro, promissor. Agora, eu fico com uma frase do Caixinha. Uma vez o Caixinha fez um encontro entre os jornalistas que cobrem o Santos e eu fui lá presencialmente. Foi sem câmeras ligadas. Ele queria falar com os setoristas, quem cobriu o Santos, reservado. E foi feita uma pergunta para ele sobre o Sherman. Ele dizia o seguinte: olha, o Sherman é muito bom jogador, mas o problema é que ele entende que em toda via ele precisa andar 120 por hora. Ele precisa saber que em alguns momentos ele precisa dosar a velocidade, andar a 60. Nem toda rodovia você tem uma velocidade única. Você precisa dosar, equilibrar isso melhor. Tem que andar a 60 em alguns momentos, depois você acelera um pouco mais e anda a 120. Eu achei perfeita essa colocação do Pedro Caixinha. É a leitura que eu tenho do Sherman. O Sherman, ele muitas vezes, no meu entendimento, ele era criticado e questionado pelo excesso de erros. E só erra quem tenta. Eu me lembro, por exemplo, o Felipe Jonathan, que no finalzinho do ciclo dele no Santos, o Jonathan quase não passava do meio campo. E aí muitos diziam, né? O Jonathan melhorou, o Jonathan evoluiu. Eu dizia, não. Ele só está se expondo menos. Ele agora não passa do meio campo. Explicaram para ele que ele falhava muito defensivamente. O que ele fez? De forma muito esperta, ele começou a não passar do meio campo. Consequentemente, ele não errava mais cruzamento. Consequentemente, ele errava menos passes. E automaticamente o torcedor mais desatento começou a perceber que o Jonathan falhava menos. O grande erro do Sherman, na minha opinião, é não ter esse controle, não saber o momento de dosar, não saber o momento de não subir, de não apoiar, de ficar um pouco mais na contenção. Eu acho que ele se expôs demais. E aí as críticas em cima dele foram, na minha opinião, exageradas e injustas. O Sherman, bem orientado, né, eu acho que ele pode ainda trazer muitos resultados, viu, meu cara Adilson? Eu acredito nisso, Marcão. A gente debateu aqui, não sei se foi na última terça-feira, acho que foi na semana passada, a gente falava sobre isso, você ainda não concordou muito comigo e tal ali. Eu falei, Marcão, para mim o Sherman rende mais do que o Mike e até mesmo que o Igor Vinícius. Tem futebol para isso, é um prata da casa, é um ativo, pode valorizar, tem poder de venda, pode contribuir aí com os cofres do Santos futuramente. O Santos pode ganhar muito. Eu não concordei com o senhor? Eu só disse o seguinte, né? Pois não, diga lá. Né? Que veio só quero pancada na mesa aqui, pô. Nossa. Pode chamar o bombeiro aí. Que delícia. Olha que eu só. disse aí, meu amigo? Não, o senhor disse o seguinte: se foi ao mercado, o Santos contratou o Mike, contratou o Igor Vinícius, gastou uma bala e agora vai deixar os dois fora e colocar o Sherman para ser titular. Eu mantenho. Então, mas não foi dá um pra erro morrer. De planejamento, Adilson. Foi um erro de planejamento. Dane-se o erro, então. Mas bota o menino. Você não pode morrer com essa convicção, Marcão. Mas quem é que paga pelo erro da contratação do Igor ou do Mike? Você vai lá, contrata dois, dúzia de jogos. Mas o campo não pode pagar por isso. Tudo bem, mas também não significa dizer que o Sherman seja a solução de todos os problemas. Não estou dizendo que é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a partir do momento que você foi ao mercado, contratou dois jogadores que, teoricamente, têm status de titular, o Igor Vinícius ganha 300 pau por mês. O Mike ganha quase 500 mil reais por mês. Ou seja, se você foi ao mercado e contratou dois jogadores com status de titular, da meia dúzia de jogos, você muda de ideia e pega o seu garoto da base? Não, tem que manter os dois que foram contratados. Para mim... Eu entendo que o Sherman tem qualidade. Agora, se a decisão da diretoria e do Vojvoda foi ir ao mercado, que agora mantenham, sustentem
a decisão, pô. Mas aí você tem que sustentar o Tassiano, você teria que Não. sustentar o Patrick, teria que sustentar o Tiquinho como titular absoluto, ganha 1,5 milhão por mês aí, é o segundo salário do elenco, só perde pro Neymar. Mas é diferente, o Tassiano chegou em janeiro, o Tiquinho Soares chegou em janeiro. Eu tô falando de 2 jogadores que chegaram há 30 dias atrás. Você já tá querendo tirar esses caras, não serve mais. Pô, não tem planejamento que dê jeito, pô. O Marcão, a situação do Santos é crítica. A situação do Santos carece de urgência, de medidas, entendeu? Momento drástico, momento difícil, decisões drásticas, decisões difíceis. Não estou dizendo para o Sherman ser titular absoluto, mas eu acho que o Sherman, ele está na frente do Mike. Ele poderia brigar pela vaga de titular com o Igor Vinícius. Não, Igor Vinícius e Sherman. E o Mike seria a terceira opção. Eu não concordo do Sherman ser a terceira opção depois do Mike, por exemplo. Porque o Mike, ele chegou, já é um veterano, não consegue acompanhar. O jogo contra o Bragantino. Então você está dizendo que o Mike foi um erro de contratação. O Mike, sim. Perfeito. O Mike foi um erro. Agora, quem validou o Mike? Foi o Vojvoda. Então, é um erro. Quem validou o Mike? Foi o Alexandre Matos. Erro. Então é isso, você vai lá, faz 3 anos de contrato, depois de 3, 4 jogos, não, opa, peraí, esse cara não me serve mais. Se você é um treinador... Falta convicção. Se você é um treinador e você... Eu não teria trazido 2, tá? Então... Eu estou explicando o planejamento, ou seja, se o treinador apostou em dois laterais do mercado, o Alexandre Matos, a diretoria, então, automaticamente... com meia dúzia de jogos, você chega à conclusão que esses caras não servem? Então, mas a conclusão que o Alexandre Matos e o Vojvoda chegou é que o Sherman não serve. Porque se você vai para o mercado, você tem um lateral direito na base, você tem um menino que é o Sherman, você tem um menino ali, como disse o Caixinha, é claro, é jovem, é menino, precisa corrigir, né? Precisa acertar, mas tem potencial, foi para a Seleção Brasileira Sub-20, né? O ativo do Santos, o passe dele se valorizou com essa convocação, abriu ali um certo olhar já para a especulação para o mercado internacional, e aí você olha e fala, não, esse garoto não serve, vamos matar ele, vamos trazer 2 laterais. Entendeu? Vamos trazer mais 2. Até o Kleber tá falando aqui no chat, eu acho que talvez eu tenha um equívoco do meu lado. O Vojvoda, quando foi contratado, ele validou esses 2 ou já tinham sido contratados antes do Vojvoda? Eles já estavam aqui já. Então já estavam. Tem uma correção aí do meu lado. Vamos tirar o Vojvoda do circuito. Não tem o Vojvoda aí, né? Os 2 já tinham sido contratados. Eu fiquei nessa dúvida também, mas fui Perfeito. com você. Isso. Então, vamos tirar o Vojvoda. Aí faz um certo sentido. Então, porque você tem lá o menino da base e você olha para ele e diz o seguinte, ó, esse garoto da base não serve. Mas a gente precisa contratar um lateral, então, e ele pode ficar ali como suplente? Não. Nós precisamos contratar 2 laterais. Pô, aí fica difícil. Vamos colocar os números do aí Sherman? Você bota o Sherman, pô. Vamos colocar os números do Sherman na tela, até para que a gente entenda se o Sherman é a solução para a lateral direita do Santos. Eu continuo achando um jogador de potencial. E só para fechar o meu raciocínio aqui, a minha fala é o seguinte, você é treinador do Santos Futebol Clube, e você tá jogando contra o Bragantino, o Bigodinho também tá lá acompanhando. Aí você vê o seu lateral, que é o Mike, olhar para você e fala, meu, não tô aguentando aqui o Vininho. Vinicinho. O Vinicinho. Pô. Não tô aguentando o Vinicinho. Me tira que eu não tô aguentando. Pô, que lateral é esse que Se não o cara não aguenta jogar com Vinicinho, meu amigo. Então esquece, pode irmão. parar, não pô. dá. Por isso que eu tô Imagina dizendo, não quando dá. ele enfrentar lá o Flamengo, o Palmeiras, o Tigrinho. Imagina. Meu Deus do céu. Então, aí que eu falo, o Sherman não anda 120 km por hora, ele consegue acompanhar. Vamos lá, o Sherman pro Adilson Moraes virou o novo Cafu, hein? Não Atenção, hein? O Sherman pro é Adilson isso. Moraes virou o novo Cafu, hein? Vamos parazinho. Impressionante. Vamos parazinho. Como que o Sherman melhorou de uma hora para outra. Mas com o Mike, pô. O torcedor do Santos é isso aí. O torcedor do Santos, quando o cara tá fora, ele quer dentro. Quando o cara tá até dentro, ele tá fora. É que nem o Bilal? É que nem o Bilal. O Gonzalo Escobar, quando tava no banco do Souza, todo dia. Marcão, tira esse tal do Souza. Esse jogador é só mídia. Tem que voltar o Gonzalo Escobar. O Gonzalo Escobar voltou. Agora já não querem mais o Gonzalo Escobar, nem pintado de branco e preto. Vocês têm que decidir, pô. Marcão, você precisa perder pra dar valor, Marcão. Você tá que nem o Alceu, cara. O Alceu não erra nunca. O Neto também não erra nunca. Não. Já viu o Neto? O Neto não erra nunca. O Neto é o melhor comentarista do mundo. Ele não erra. Ele vai de um lado, ele vai do outro e fala, tá vendo? Eu disse. Eu disse. Então, eu tô dizendo. Tô falando do Sherman. Vamos aos números do JP Sherman na tela do Igor Vinícius. Tubarões da Resenha. Vamos aos números aí. Ó, tá na tela pra você os números do JP Sherman com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele tem 19 anos apenas, hein? Olha aí, Adilson. Potencial. É o primeiro em passes longos certos. Eu gosto dos números do Bigodinho.
Só não me traga quantidade de números. Se você tiver olhar a quantidade de passes que tem ali, segundo em cruzamentos certos, primeiro em desarmes, ele é o primeiro em cortes, é o primeiro em duelos ganhos pelo alto, ele é o que mais comete faltas. Ele é jogador de seleção brasileira, pelos números do Bigodinho aí. Pelos números que o Bigodinho tá apresentando. Alô, Ancelotti! Alô, Carlo Ancelotti, convoca o Sherman, pô. Esses números do Sherman estão espetaculares, pô. Agora, só deve ter um detalhe aí, deve ter um jogo só. Quantos jogos aí, Bigodinho? São 7 jogos comparado à mesma sequência que ele teve com os que o Mike, por exemplo, teve e também o Igor Vinícius teve. Ah, Marcão, Somando aí, 7 jogos de cada um, Marcão, você tá de brincadeira os comigo. números Marcão. deles são melhores, o número do aí, Sherman são superiores ao dos dois. Você pegou 7 jogos. De cada um. Bigodinho 7 breve. 7 jogos. É. O Mike Mas tem 7 quantos jogos jogos com o Santos. Sherman tem com a camisa do Santos? Não, foram 7 jogos que o Sherman fez nesse brasileiro. Foram 7 jogos, é isso? Isso. É a mesma quantidade de jogos que o Mike e o Igor Vinícius. É titular absoluto. Instituto Data Bigodinho. Esse primeiro é comparado ao Mike e ao Igor, é isso? Não, ele quer Isso, a enrolar. comparação Ele- entre eles. Ele quer enrolar. Não, eu tô tentando fazer, entender. pra tentar Não, mostrar eu que tô tá tentando- certo. Você tá errado, eu tô Marcão. tentando Não vem entender. querer dar a Eu tô volta, tentando não, entender velho. o Data Você quer meter Bigodinho. balão na conversa, Eu tô para. tentando entender o Data Bigodinho. Esse primeiro que você coloca aí é o primeiro entre os 3, é isso? Exatamente. Não é o primeiro do Campeonato Não, Brasileiro. é Não, entre já os tava 3. convocando ele. Não, mas pra- entre os três, pô. Não, tudo bem. O primeiro A gente tá discutindo entre os três. Não, tudo bem. Mas o primeiro entre os Titular 3. absoluto. Não, legal. O Sherman o Sherman é seleção. Mas com esses números aí, o Sherman tem que ser titular contra o Corinthians? Eu colocaria. Titular? Não, titular, pelos números sim, mas no momento não. Igor Vinícius e Sherman. O Mike não. O Mike é terceira opção. Pra mim, o Mike é terceira opção. O pessoal tá brincando aqui, ó. Quantos passes? 100% em passes certos. Aí o cara pergunta, quantos passes? Esse Data Bigodinho tá de sacanagem, cara. Bigodinho. Esse Data Bigodinho aí, isso não, aí tá de pô. sacanagem, Ó, o pessoal pô. do chat tá de brincadeira. O Sherman, Eu trago aqui o o Sherman, número. o Sherman com esses Não, números o aí, Bigodinho, não fala aí. poderia, Não. em momento algum, ter sido Instituto- deixado de lado. O Bigodinho tá trabalhando no scout do Santos, só É, eu quero pode. falar agora, ele é Tá melhor trabalhando que o no scout, do melhor que o Santos. scout Não é do possível. Santos, vai lá, Não é Bigodinho. possível. Atenção, Com esses scout, números ó, aí, atenção, ô, scout Jordão, do Santos, com hein, esses Bigodinho. números aí, nunca, em momento algum, em hipótese nenhuma, em nenhuma possibilidade, o Sherman poderia ter sido deixado de lado. Mas Só fala pra você mim. viu esses Mas números, fala uma coisa Bigodinho? pra mim, Pois você, não. o pessoal que tá ligado com a gente É. aqui, que mal, que erro fez, né? O que foi que aconteceu com o Sherman? Gente, que mal que ele fez assim, Não, eu né? concordo. Pra poder ser largado no Mas Santos. você lembra o barulho das redes sociais? Ah, mas você vai Porque dirigir tudo vocês por têm redes amnésia. sociais? Não, vocês têm. Mas a rede social hoje, cara, ela arrebenta com o jogador. O que estão fazendo com o Escobar agora? O Escobar virou o pior lateral esquerdo. Tô mentindo, meu Bigodinho? Não. Bigodinho acompanha TikTok, dança, tudo. Porra, ele sabe. O Escobar, em uma semana, virou o pior lateral esquerdo do mundo. Né? Então, assim, rede social faz barulho. É a rede social, o torcedor de rede social que vai no retão. Sabe o retão da Vila Belmiro? Sim. É o torcedor de rede social. Torcedor amendoim. Ah, mas aí você tem que demitir treinador, você tem que demitir scout, tem que demitir o Alexandre Mas Matos. não, Deixa a ninguém rede queria social o cuidar Sherman, do pô. Santos, Eu pô. apanhava todo dia quando eu defendia o Sherman. Agora o cara tá fora, querem o Sherman de volta? O senhor entrou na vibe, o senhor defendia. Não, agora não, tá não. deixando de Eu defender. continuo achando que o Sherman é bom jogador. Eu continuo achando que houve um erro de planejamento. Eu só tô dizendo o seguinte: não se queima dinheiro assim. O Santos foi lá, contratou 2. Nunca deveria ter contratado o Igor Vinícius. Nunca. Contratou o Igor Vinícius. Deixa jogar. Deixa jogar. Quando o meia dúzia de jogos você descobre que o cara não tem sentido, O Palmeiras queria. eu mando embora quem contratou, pô. O Palmeiras queria o Igor Vinícius, né? Era o Palmeiras que estava na briga? Não sei. Era o Palmeiras? Foi o Corinthians. Corinthians estava Não, na briga. O Corinthians estava na Palmeiras briga. queria. O Corinthians queria mandar ele pro Palmeiras, o Palmeiras queria mandar ele pro Corinthians. Exatamente. E aí o Aí ele veio Santos, pro Santos. e o Santos Os dois queriam. O Santos conseguiu porque deu um ano a mais de contrato. rindo aí, Bigodinho? 3 anos de contrato com Não, todo mundo queria o Igor Vinícius. Todo mundo Flamengo, queria. Palmeiras, queria jogar no outro. Então, Aí queria. o Santos foi lá e falou: opa, Ninguém vem queria fora, queria longe, vem em né? mim. Então, Vem em mim. Todo mundo queria, pô. o senhor disse de queimar dinheiro. Pra mim, queimar dinheiro é você queimar um ativo. É você queimar o Sherman. Eu concordo, mas aí Entendeu? a gente tá indo pro começo da conversa. Foi um erro contratar. Tá bom. O Sherman Tá bom. o Sherman é melhor que o Igor Vinícius. Não, tá bom. Então, contra o Eu Corinthians, só acho põe o errado Mike. você falar que Tá o Sherman bom. é melhor que o Mike, mas nunca. É contra o Mas nunca, Corinthians. você é Põe louco. o Mike titular contra o Corinthians. Eu colocaria o Mike. É contra o Flamengo, põe o Mike. Aí também já não... Os 2 Aí jogos você- contra o Palmeiras, aí põe pega o leve. Mike. Põe o Mike. Pega leve. Ô, galera, Aí já vai devagar. tá com o Mike. O Mike, Vai quem com que o Mike. joga na ponta? Quem que joga na ponta Põe o do Mike. lado do Mike, Vai lá. Jordão? É só o Bruno Henrique.
O Bruno Henrique, Papaléguas? Só Você tá isso. louco, Não, cara. põe lá o Mike. Se não aguenta como é que é? O Vinicinho. Vinicinho. Vinicinho, pô, tá de brincadeira, Marcão. Ó, deixa eu mandar um abraço aí pra galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. O Tu! Barões da Resenha, Bruno FPS, Edivaldo Alves, Wagner dos Santos, João Batista, toda a galera curtindo aqui. Ó, o Bigodinho soltou a enquete aí, ó. JP Sherman pode ser a solução para lateral direita? Resultado, Bigodinho? 63% do povo diz que sim e 37% diz que não. É tudo emocionado, Vem comigo, pô. São os mesmos A que galera tá estavam comigo, lá Marcão. xingando o Não, JP brincadeira, Sherman. não. O senhor é outro emocionado. o senhor- É tudo emocionado. Não, pô, o senhor tá São com os redes sociais, você tá com redes São os sociais, mesmos que me brincadeira. xingavam lá Não, atrás. brincadeira. Me chamavam de empresário do TikTok, Sherman, Zé de advogado Gotinha. do Sherman, de primo do Sherman, de irmão do Sherman, de tudo do Sherman. Agora os mesmos que me xingavam, agora querem o Sherman de volta. O senhor faz parte disso. Os O senhor se números- bobear tava lá no chat lá atrás. Tava me xingando lá. Tava lá.